Bem-vindos de volta, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio da série Midnight Session. Vamos começar. Perfeito, agora vamos a falar um pouco em relação às ferramentas open source. É uma nova tendência que a Midnight Foundation e Midnight Network estão fazendo. A ideia é começar a liberar todos os repositórios que estão privados agora e tornar eles open source, né? Código aberto. Então aqui tem um tweet de Loren, que é a head de DevRel, onde comenta um dos primeiros passos, né, nesse movimento. Então estão fazendo open source, estão abrindo os repositórios de 3 repos na organização de Midnight, Midnight Docs, Midnight.js e Midnight CK. Para aqueles que não sabem, não escutaram daqueles repos, Midnight Docs são aqueles docs que a gente toda hora vê em relação à documentação e procedimentos com Compact. Então agora esses docs são abertos, todo mundo vai poder fazer clone, vai poder atualizar, fazer uma PR caso queiram melhorar a documentação. Midnight.js é o SDK que a gente usa para fazer, para criar as transações que a gente manda no Node usando smart contracts. E Midnight CK é a parte do backend onde tem toda a estrutura de Zero Knowledge, todos os circuitos, toda a parte criptográfica. Então esses 3 repos agora estão abertos. E agora a gente recebeu uma nova notícia, teve um tweet, aliás, no LinkedIn, vou compartilhar aqui com vocês. Bob Blessing, que é o CTO de Shielded, publicou isso aqui faz umas horas, com uma informação muito, muito interessante. Ele comenta que agora Compact, que é o DSL para escrever contratos inteligentes em Midnight, agora mudou de nome. E o motivo daquela mudança é porque agora todo esse código de Compact, mais todo o tooling que fica em volta desse DSL, agora vai fazer parte de Linux Foundation, Trust Project. Então esse projeto agora vai ser liderado pela Linux Foundation, com suporte obviamente de Midnight Foundation e Shielded Technologies. Então aqui Bob estava fazendo esse tweet, esse comentário aqui no LinkedIn, que são é uma novidade muito interessante e muito vai criar uma tendência, um momento muito forte para esse código aberto que é Compact. E como eu tinha falado para vocês, agora mudou de nome. O nome que eles botaram agora é... A ver, vamos ver se... Onde ele fala aqui? Minokawa. Esse vai ser o novo nome, né? Então eles botaram aqui um blog post. Vamos abrir ele. Onde aqui eles mencionam que agora vai fazer parte de Linux Foundation e fazem uma pequena introdução de o que é Compact, que é Minokawa agora, né? E quais são os objetivos que querem fazer. Então, todo mundo que esteja interessado aqui em ler esse blog post e ter um pouquinho mais de informação do que Compact, Minokawa agora faz, pode dar aqui uma lida, né? Mas o mais importante aqui é aquele anúncio falando que esse código, esse DSL e todas as ferramentas em volta agora vão estar baixo a gestão de Linux Foundation. Ótimas notícias. Vamos ver aqui outro upgrade muito importante que saiu do partner do ecossistema de Midnight, a Wallet Lace. Eles botaram um tweet aqui comentando, né? Aqui tem um novo roadmap de Lace, onde tem features que vão vir no futuro, que coisas estão fazendo atualmente e qual é a visão do futuro do Lace, né? Eles falam aqui que tem melhorias tanto da parte multi-chain como user experience e eles estão compartilhando aqui um blog, né? Então vamos dar uma olhada no blog. Eu abri aqui para vocês. Vamos aumentar aqui um pouco. Então aqui eles especificam, né, e explicam o que está acontecendo no Lace, o que vão fazer no futuro. Aqui tem um diagrama bem interessante, né? Vamos expandir aqui. Vocês podem ver que eles estão dividindo o roadmap em 3 pilares, né? Um deles é o
produto, outro é o core e outro é inovação, né? E a porcentagem que eles estão botando para cada um desses pilares. Produto é 60%, né? Então, Lays, eles identificam mais do que tudo como um produto. De aí tem bibliotecas, tooling, né? Que é basicamente 20%, e inovação, que tem muito a ver com research, novas tendências, né? Então, inovação 20%. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, em produto tem Lays Extension versão 2, Lays Mobile versão 2, Midnight, integração com Midnight. Vemos Lays Firefox para diferentes web browsers, NFT, Print Labs, in-app swaps, ¿no? Para que os usuarios no tengan que ir por otro aplicativo para hacer transacciones, swaps con otras DEXs, Web3 cashbacks, Voting Center, protección contra transacciones, integración con XRP, Bitcoin DeFi, taxes, new feed, Lays Embedded, súper importante para quien quiera integrar una aplicación, uma embed wallet de Lays, sin precisar ter aquela extensão típica nos browsers. Lays Gaming, RealFi, então tem bastante coisa por vir aí no futuro no ecossistema de Lays. No caso de Core, podemos ver aqui integração completa com Full Node, né? A gente está sempre querendo ter a descentralização em relação às light wallets, né? Porque muitas delas a gente depende do node que eles estão usando. E para usuários seria muito interessante ter o poder total, tipo, ter a certeza que a gente está usando nós mesmos, né? Sem precisar depender de um nó de um terceiro, né? Então tem bastantes coisas sendo feitas nesse sentido. Scripting, né, para ter maior flexibilidade. Social Auth Sign-in, muito interessante para poder se autenticar não só usando uma seed phrase, senão pode ser um login como a gente está acostumado em Web 2. Optimizações, localização global, multi-chains, de infra. Então, um dos casos, por exemplo, é Midnight com Partner Chains. Então, eles estão trabalhando muito nesse sentido para integrar diferentes chains. Inovação, né? Suporte para BTC, DeFi, Prototype, Identus. Então, eles estão integrando com Identus, que vai ser um tema de identity junto com Midnight Blockchain. Então, isso é um ponto super interessante que vai ter no final. Privacidade junto com identidade. DeFi kernel, Quantum Money, dinheiro Quantum, Accounts, Recovery, né? Muito importante para mass adoption. Quantas vezes se perdem umas chaves aí, né? Networking social, né? Então, e eles depois aí explicam um pouco mais de detalhe quais são os core daquele roadmap, né? Então, eu fiz aqui, eles botaram aqui em inglês, eu fiz um resumo que vamos ler junto, né, para português, né? Então, aqui eles listaram um dos core, uns aspectos core que eles interessam muito nesse roadmap. Então, vamos a dar uma lida aqui. Então, no caso de Lays, versão 2 mobile, cripto na palma da sua mão. Um marco importante para 2025 é o lançamento do Lays versão 2 para mobile, garantindo uma experiência fluida e intuitiva em Android e iOS. À medida que mais pessoas adotam soluções cripto mobile first, o Lays oferecerá gestão segura de ativos, interação com dApps e recursos multi-chain. Tudo em uma interface amigável para smartphones, né? Então, eles sabem que a maioria das pessoas utilizam mobile, então o foco deles é web browsers e mobile, né? Suporte ao Bitcoin. Expansão para a maior criptomoeda do mundo, né? A gente sabe que Bitcoin tem a maior market cap aí do mercado de las criptomoedas. Então, se a gente conseguir trazer o mercado, o market cap de Bitcoin para Cardano, para Midnight, usando Lays, é um sucesso total, né? Então, eles querem trazer esse suporte. Vamos ver o que eles falam em relação a esse trabalho. O Bitcoin continua sendo a base das finanças descentralizadas e o Lays está dando um passo ousado com suporte a BTC. Em breve,
os usuários poderão enviar, receber e manter BTC dentro da carteira. Mas, adiante no roadmap, os leis pretendem desbloquear o Bitcoin DeFi, BTC DeFi, permitindo que titulares de BTC participem de finanças descentralizadas em múltiplas cadeias. Além disso, o leis está avaliando a aquisição de uma carteira BTC para acelerar a adoção e oferecer um caminho de migração simples para usuários de Bitcoin. Então, a pessoa de Bitcoin vai ter como, usando a tecnologia, bloquear os Bitcoins e ter como usar esse dinheiro no DeFi de Cardano. E pode ser do Midnight também no futuro. Então, tecnologia muito importante. Bitcoin DeFi. Outro ponto importante. Tornando-se uma potência multi-chain. O Lace está evoluindo para uma carteira verdadeiramente multi-chain, removendo barreiras e permitindo interações sem atrito em diferentes ecossistemas. Em 2025, o Lace integrará a Midnight na Mainnet, incorporando a blockchain de foco em privacidade da Midnight. O roadmap também inclui Ethereum DeFi, destravando oportunidades de DeFi com Ethereum e permitindo que os usuários interajam com várias redes blockchains com facilidade. Então, super interessante, vocês viram? Não só Bitcoin, mas também Ethereum DeFi. Uma carteira para todos, simplificando a entrada no universo cripto. Para expandir a base de usuários, o Lace precisa ser acessível a todos, desde iniciantes até traders experientes. Recursos como onboarding rápido, login social via Google e iCloud é um serviço opcional de recuperação de conta. Irão simplificar a criação da carteira e eliminar a frição de gerenciar seed phrases, como eu tinha comentado para vocês. Ao reduzir a barreira de entrada, o Lace torna a Web3 mais acessível a um público global. Então, a ideia aqui é que o usuário final vai ter flexibilidade para escolher qual é um dos caminhos mais fácil para ele. Ele quer flexibilidade ou ele quer ter a gestão das seed phrases, por exemplo. Então, aí o usuário vai escolher. Ferramentas avançadas, capacitando usuários avançados e desenvolvedores. Para quem busca mais controle, o Lace está introduzindo ferramentas avançadas para melhorar a automação, segurança e gestão de transações. A interface de scripting da carteira permitirá automatizar transações, fazer pagamentos em lote e gerenciar ativos com precisão. O suporte ao Keystone fornecerá uma camada adicional de segurança com opções robustas de autenticação para proteção aprimorada. Então, essa melhoria na automação e flexibilidade na hora de criar transações mais complexas, mas ao mesmo tempo sem criar dificuldade para o usuário final fazer essas transações. E como é o que acontece na vida real. Os usuários querem bastante flexibilidade e conseguir fazer o que fazem na vida normal, mas no mundo blockchain. Diferenciação em Web3, destacando-se no espaço de carteiras cripto. O Lace foi projetado para se destacar do ecossistema Web3 ao entregar uma experiência de usuário superior. A capacidade de incorporação permitirá que provedores terceiros integrem o Lace como uma carteira preferida. A galeria de DFTs oferecerá uma experiência visual imersiva com renderização em 3D para colecionadores. Com o centro de governança e votação, os usuários do Lace poderão participar da governança do Catalyst e ajudar a mudar o futuro das redes descentralizadas. Então, eles estão querendo expor todos os benefícios criptos numa interface muito simples de usar para os usuários. Por exemplo, acesso à governança, Catalyst, que são benefícios dos holders de Cardano. Conclusão. O Lace não é apenas outra carteira, é uma experiência digital de próxima geração que combina segurança, usabilidade e inovação. Com experiência mobile avançada, suporte integrado ao Bitcoin e multichain, onboarding simplificado e ferramentas Web3 poderosas, o Lace está definindo um novo padrão para carteiras cripto. À medida que estas iniciativas forem lançadas em 2025, o Lace permanece comprometido em oferecer uma solução abrangente, centrada no usuário e preparada para o futuro, para a próxima onda de adoção da Web3. Então, parabéns para o Lace. É uma multi-chain, eles estão trabalhando agora muito forte em Cardano, integração com Midnight, futuramente XRP.
Ok, então agora vamos a falar em relação ao Starter Kit que a gente fez no time de Mesh. No episódio passado a gente fez um deep dive completo, assim, tipo, a gente se aprofundou bastante como que a gente inicializa, como que a gente instala, como que a gente inicializa esse Starter Template. Agora, último, a gente atualizou com alguns contratos adicionais. Então, fazendo um resumo de todos os features que tem esse Starter Template, vamos olhar aqui um post que fiz já umas semanas atrás, onde explico quais são todos os benefícios de usar esse Starter Template, né? A ideia é que vocês, quando instalem, queiram começar a fazer um produto, uma aplicação em Midnight, não precisem se preocupar com boilerplate. Vocês já têm todas as configurações pré-feitas nesse Starter Kit. Por exemplo, já tem integrado um wallet widget com uma biblioteca em NPM, então vocês não precisam se preocupar, já vem com a parte de UI para terem como interatuar com os plugins em React. É um framework composable sem contratos, então é muito fácil adicionar outros contratos de outros developers que vocês tenham olhado em outros repositórios. A gente está usando os SDKs de Midnight e de Mesh para manter uma estrutura bem modular. Alguns já com UI components, como o caso de Wallet Widget. A gente está integrando toda a parte de testing, tanto na parte do contrato como a parte do CLI. Né? Quando a primeira, vocês não precisam usar os providers, não precisam interatuar com as instâncias, só se preocupa com a parte lógica. Já na segunda parte, aí sim, vocês já começam a interatuar com as instâncias, com os fornecedores, né? Que mais? A gente tem uma terminal UI, uma TUI, né? Então, caso vocês façam o primeiro teste com providers, sem providers, antes de entrar na parte de UI, se vocês quiserem ter uma interface de texto, a gente está integrando uma também. Tem interação com CLI, React Providers, buildeo rápido. A gente está usando Turbo Repo para automatizar e juntar todas as instalações em um comando só. A gente está integrando uma boa UI, User Experience, né? Então a gente está fazendo os contratos e a parte do JavaScript da aplicação de tal jeito que quando vocês corram a aplicação, vocês tenham resposta falando qual é o status do contrato, qual é o status da transação. E a gente tem esse repo atualizado com as últimas bibliotecas de Midnight. Então, aqui eu anexo o link da repo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, vocês veem aqui que tem uma UI com o Wallet Widget, o contrato integrado. Aqui está todo o procedimento de instalação e como testar. No episódio passado, a gente fez um passo a passo com esse procedimento, né? Então, vocês podem ver o episódio passado, caso vocês queiram ver como se faz a execução aqui. Mas, só dando uma olhada aqui rápida, vocês veem aqui que a gente tem dois contratos, o Bulletin Board, o Counter CLI, e tem a parte do front-end. Cada um desses contratos tem a parte do CLI e a parte do contrato. No contrato, temos, vamos entrar aqui para vocês darem uma olhada, temos a parte do teste, né? Então, caso vocês queiram testar só a parte lógica, mas se vocês entrarem aqui no CLI, vocês podem ver que também tem a parte do teste para fazer o testeo já com os providers, né? Falando com o indexador, falando com o Node, falando com o Proof Server. E no caso da UI, vocês podem ver aqui que a gente fez a integração em React de um jeito bem modular. Assim como a parte de contratos, que dá para anexar diferentes contratos, na UI, mesma coisa, né? Não tudo fica no mesmo file. Se vocês veem aqui, a gente criou esses modules Midnight, e aqui a gente está separando as diferentes UIs. Por exemplo, o Wallet Widget, Counter UI, daí vocês podem botar o Bulletin Board e assim outros contratos, né? Então, se vocês precisam dois, é simplesmente copiar esses dois arquivos
e colar na aplicação de vocês e já tem integrado, né? Então, na hora, como se integram como se integra esses módulos? Muito fácil, né? Aqui em Pages, perdão, vamos entrar aqui em App e você pode ver aqui que a gente está chamando simplesmente os Midnight Providers e os Counter Providers. Se a gente no futuro tiver, por exemplo, 8 contratos, simplesmente seria chamar os providers de cada um desses contratos. Então vocês veem que fácil é integrar os contratos de jeito modular. Então, pessoal, eu aconselho usarem esse template, tá pronto. Podem inicializar uma aplicação e criar uma aplicação e fazer deploy uma aplicação em Midnight em questão de minutos. É simplesmente clonear e já tem todas as configurações de React prontinhas para fazerem o deploy em Vercel. Ok, perfeito. Então agora vamos a entrar de cheio a aprender como se fazem os contratos, como testeamos os contratos na parte lógica, né? A gente não vai focar na parte dos providers, nem a integração da UI. A gente vai se especializar de como escrever contratos e como testar esses contratos, né? Então, para isso, o repositório que a gente vai usar agora está aqui na organização de Mesh.js, repo Midnight Contracts, né? Então, aqui vocês vão fazer o clone desse repo e como vocês podem ver, a gente está se focando em escrever contratos só na parte lógica. Até agora, nesse repositório, temos contratos de Counter Contract, Bulletin Board e temos um minting CSwap, né? Para começar, vamos a analisar esse contrato Counter que a gente já viu nas primeiras sessões, mas a gente tinha se focado mais de um jeito macro na parte CLI, providers e quais são as diferentes funções. Agora a gente vai se focar 100% na parte do contrato e de Compact. Então vamos entrar aqui no Counter Contract e podemos observar que só temos a parte do contrato, né? Não temos mais aquela pasta de CLI e de UI. Então vamos abrir aqui o IDE, que a gente vai ter como visualizar melhor, mas vai ser esse repositório aqui. Então, perfeito. Então aqui eu já instalei aquele repo, né? Temos Bulletin Board, Counter, o Meeting CSwap. Estou trabalhando em paralelo com outro contrato, NFT ERC-721. Isso vai estar disponível depois. A gente vai ver tudo isso em futuras sessões, né? Mas a gente vai focar aqui nesse primeiro contrato, Counter Contract. Então a gente tem aqui essa repo. Então o que eu faço aqui, vocês têm que entrar nesse folder aqui, Counter Contract, né? Então aqui embaixo, vocês têm que confirmar que estão naquele endereço certo, Midnight Contracts Counter Contract. Perfeito. Então, uma vez que vocês tenham baixado o repo, confirmar que tenham todos os software necessários para correr o repositório, né? Como a gente está testando os contratos, o que a gente precisa é o compiler. Nos 2 sessões ou 3 sessões passadas, a gente mencionou que agora tem um novo jeito de instalar aquele compiler, né? Antigamente tínhamos um path que manualmente a gente tinha que atualizar, configurar o compact, e era um processo um pouquinho difícil. Hoje é muito fácil instalar. Então, para isso, eu recomendo sempre ir na documentação de Midnight. Esse vai ser nosso melhor amigo para estudar, entender, ver as diferentes funções. Então vamos a dar uma olhada aqui juntos. Então na documentação de Midnight, os docs, por exemplo, aqui a gente vem aqui em docs e podemos ver como que está estruturado. Aqui acima temos um Getting Started, né? Começar. Em instalações, a gente pode ver todos os pré-requisitos que a gente precisa para correr um contrato em Midnight. Mas agora, só para os contratos, o que a gente vai precisar é instalar Compact, né? Então, vocês simplesmente cogem esse comando, fazem Ctrl+C, vêm aqui no IDE e colam aqui, Enter. Desse jeito,
o software de Compact vai ser instalado, compilador. E que mais? E daí, automaticamente o path de vocês vai ser atualizado. E vocês podem correr esses comandos aqui para confirmar que está tudo ok. Vamos fazer isso juntos. Então aqui, compact version. Isso vai imprimir a versão de compact atual. Então vamos a coger esse compact version, né? Vamos a colocar aqui. E a gente pode ver que temos a versão de compact 0.2.0. Agora, vemos aqui que temos which compact. Esse é para instalar, para confirmar qual é o path de compact. Então vamos a copiar aqui. E a gente cola aqui, né? Então a gente pode confirmar que temos o path certo. Em meu caso, está no home eric.local bin compact. Excelente. Que mais? Que outras opções temos com compact, né? Já que a gente tem instalado, vamos analisar. Para isso, eu simplesmente vou executar o comando compact. Vou aumentar aqui. A gente pode ver aqui que temos diferentes comandos, né? Check, update, format, list, clean, self-help. A gente executou o version para ver qual é a versão que a gente tem. Mas aqui tem um comando check, que ele faz o check dos updates que tem compact. Então vamos a confirmar, né? Que faz esse comando. Compact check. Aqui fala que a gente tem a versão atualizada, versão 0.25.0. E esse daí é o compiler, né? Se vocês não têm instalado, aqui vai aparecer que não tem a versão. E para instalar o comando, para instalar o compiler, tem que executar compact update, né? Isso nas sessões passadas eu expliquei com detalhe. Mas caso vocês não tenham um compiler instalado, é só executar esse compact update para instalar a última versão do compiler. Excelente. O que mais tem por aqui? Temos self. Que faz esse self? Vamos dar uma olhada. Compact self, né? Então aqui dá para ver que a gente entrou num novo tooling que está dando comandos de check. Então vamos a ver aqui. Compact self check. A gente pode ver que está up to date 0.20, né? Então a gente tem duas versões. Uma versão do compilador e outra versão de o tooling de Compact. Então esse tooling é que a gente está usando agora para instalar diferentes ferramentas que vão ajudar o compiler a executar X tarefas. E uma dessas tarefas, um desses executáveis é o compilador, né? Então esse aqui é vamos chamar aí um instalador geral, que a gente vai usar para instalar diferentes serviços do Compact. E para ver a versão do compiler, seria essa versão aqui, 0.25. Perfeito. Daí temos essas outras versões, mas a gente só vai usar algumas delas. Para isso, aqui no package.json, vocês vão ver que a gente já criou 3 scripts para vocês usarem. Um é compact, outro é compact fast e outro é compact format. O que faz cada uma delas? Vamos dar uma olhada aqui. Compact compile. Isso vai compilar o contrato que vocês escreverem na versão 0.25. Compact fast, a gente vai fazer a compilação igual, mas a gente vai pular a criação do material criptográfico. Então, nessa primeira fase, o que a gente quer é testar a parte lógica do contrato. Portanto, a gente não precisa criar os materiais criptográficos que geram a prova, né? Então, não tem nenhum problema se vocês gerarem, mas o que vai acontecer aqui é que o processo de gerar esse material criptográfico vai demorar. Então, se vocês executam esse primeiro comando, compact vai demorar X tempo e compact fast vai demorar a metade ou muito mais rápido. E Compact Format, essa é uma nova funcionalidade muito interessante que vai formatar o código de Compact que vocês estiverem escrevendo. Excelente. Então, tendo esses comandos aqui prontinhos para serem executados, outra das ferramentas que vocês precisam instalar, além do compiler,
é o visualizador, né? A extensão do compiler nos IDEs, né? Então, por exemplo, aqui no caso do counter, eu vou entrar em source e aqui entro em counter compact. Vocês podem ver aqui que está com diferentes cores e tudo mais, né? Então, quem que está fazendo isso aqui no IDE? A extensão do compact. Então, se eu entrar aqui em nas extensões, eu posso ver que eu tenho aqui uma extensão que se chama compact. Tem compact, né? Então, como se instala essa extensão? Então, novamente, a gente vai aqui na documentação, nos docs de Midnight, e a gente pode ver aqui embaixo que temos como correr aqui o Proof Server. A gente não precisa isso por enquanto. Aqui, instalar Compact VS Code Extension, né? Então, é simplesmente fazer clique nesse link, vai baixar um arquivo que é no formato V6, e de aí é simplesmente importar esse arquivo no IDE. Como se faz isso? Por exemplo, aqui, se eu não tivesse isso instalado, eu vou vir aqui nas extensões, vou clicar aqui acima e vou falar install, vou clicar aqui, install from V6. Vou clicar e aqui vou selecionar o arquivo onde eu baixei daquele link passado. Uma vez que eu clicar, ele vai fazer a instalação automática do plugin e eu já vou ter Compact e vocês vão ter como, na hora de clicar nesses documentos Counter Compact, vão ter como visualizar aqui o formato certinho com as cores. Excelente. Então, já temos o compiler, já sabemos como ver as diferentes funcionalidades do compiler. Vocês já sabem de onde pegar o repo, né, que a gente está usando agora. E vocês já têm a extensão de Compact. Perfeito. Então agora é estudar a sintaxe de Compact, né? Para isso, nosso melhor amigo, novamente, vai ser as documentações de Midnight. Aqui em Compact Language temos uma pasta onde tem em Language Reference temos toda a documentação necessária de como escrever Compact, né? Então, por exemplo, como escrevendo seu primeiro contrato em Compact, Compact Reference, aqui está toda a documentação relacionada com a sintaxis, o grammar oficial do Compact, os diferentes tipos de dados na Ledger, que significa dados opacos, como algumas referências de como fazer disclosure de informação privada, como escrever, como manter informação privada e os diferentes jeitos, né? Boas práticas. Então aqui a documentação dá uns exemplos. E aqui tem todas as funções disponíveis no Compact Standard Library. Esse é um dos módulos disponíveis que o time de Midnight expõe para nós usar na hora de escrever contratos com Compact. A gente vai ir estudando todas essas funcionalidades, toda essa documentação assim que a gente for precisando. Então, perfeito. Vamos lá. Vamos a começar a entender o código do counter, que é um contrato super simples, mas agora sim a gente vai entender um por um, né? Então vamos voltar aqui no código e a gente tem esse código bastante simples. A primeira linha, a gente está falando para Compact qual é a linguagem de Compact que a gente vai usar. Nesse caso é 0.17, né? Então vocês podem falar para mim, Eric, você já comentou para a gente duas versões, uma é do tooling, outra é do compiler, e agora você está falando aqui outra versão. Que coisa é essa versão? Então, aqui a gente tem que diferenciar qual é a diferença do compilador com a sintaxis, a linguagem que a gente escreve, né? Então, o compilador é o que vai transformar esse código que a gente tem aqui, que é um DCL, em JavaScript. E a linguagem, a sintaxis, quais são os formatos, a sintaxis que a gente tem como escrever, que o compilador entende, né? Então, esse 0.17 é a linguagem, a sintaxis. Então, perfeito. A gente vai usar a última versão, que é a 0.17. Como a gente escreve isso? Como a gente fala para o compilador? Com esse indexador pragma,
language version, que é a versão da linguagem, e a gente bota 0.17. Ótimo. Depois, a gente tem opções de importar diferentes módulos. O módulo que a gente tem disponível automaticamente é o Compact Standard Library. Se vocês lembram, eu tinha comentado para vocês que aqui tem a documentação do Compact Standard Library, onde tem todas essas diferentes funções, diferentes circuitos e tipos que a gente tem como usar nos nossos circuitos. Ótimo. Então aqui a gente importou a primeira biblioteca, temos a linguagem 0.17, e agora a gente vai definir um state público e uma função, né? Nesse contrato não tem informação privada, portanto a gente não tem witnesses, né? No caso do state público, a gente vai usar o formato ledger, né? E no caso de funções, a gente vai usar circuitos. Nesse caso, como a gente quer expor publicamente para que nossos usuários que no futuro usem esse contrato, a gente precisa botar esse export, né? Esse export basicamente vai fazer que essa variável round de tipo ledger esteja disponível para visualização dos usuários. Perfeito, então a gente bota aqui export da variável ledger. Esse é o nome da variável, que é round, e vai ser do tipo counter, né? Então, como sei quais são os tipos disponíveis nas variáveis de tipo ledger, né? Então aqui tem uma coisa bem interessante. Compact tem tipos que a gente pode escrever para diferentes variáveis que não sejam do tipo ledger. Mas no caso da variável ledger tem tipos específicos. ¿Por qué eso? Porque estos tipos fueron feitos seguindo formatos específicos para evitar concurrency, né? Por exemplo, que diferentes usuários tentem atualizar um formato na ledger e um deles vai falhar porque o outro está tentando modificar essa variável, né? Então, esses tipos aqui, já o time de Midnight fizeram de tal jeito para evitar esse concurrency e o developer não precise se preocupar de problemas futuros quando muitos usuários queiram interatuar com nossos smart contracts. Então, esse round vai ser de tipo counter. Então, vamos dar uma olhada quais são os tipos disponíveis que a gente tem para as variáveis tipo ledger. Então, aqui a gente entra aqui no ledger data types, né? Sabemos que é de tipo ledger. E aqui podemos ver todos os tipos disponíveis, né? Temos tipo kernel, cell, counter, set, map, list, Merkle tree e temos historic Merkle tree, né? A gente vai ir estudando todos eles à medida que a gente for precisando, mas agora a gente vai centrar no tipo counter, né? Então vamos fazer clique aqui, counter. E a gente pode ver aqui que é um ADT, né? ADT são aqueles tipos de variáveis que comentei para vocês que a gente usa para os variáveis tipo ledger, né? Então, este é um ADT tipo counter. E cada um desses tipos tem métodos, né? No caso de counter, a gente tem como decrementar, a gente tem como incrementar, temos algunos predicates, por ejemplo, less than, é menor a, read, a gente para ler, né, esse counter, e reset to default, né? Que coisa é esse reset? Resetear ao formato inicial. Todas essas variáveis, elas têm um valor inicial. Dependendo do tipo, é o valor inicial, né? No caso do counter, o valor inicial é 0. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada aqui no contrato. Que mais tem este contratinho aqui. Então aqui, variável round, tipo counter, perfeito, estamos declarando essa variável. E agora sim, a gente vai definir nosso primeiro circuito. Então, a gente vai definir usando essa palavra-chave, que é circuit, né? A gente está usando export. A gente usa export quando a gente quer expor esse circuito no contrato para os usuários usarem.
E a variável vai ser, a função vai se chamar increment. A gente não está passando nenhum argumento e a saída vai ser um array vazio. E dentro dessa função, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a variável round, que é uma variável ledger, e aí a gente, com ponto, né? A gente, compact é um DCL, mas ele se sente muito como se fosse TypeScript, né? Então, JavaScript, TypeScript, a gente escreve esse ponto para acessar os métodos de um objeto, né? Então, a mesma coisa. Ser round é tipo counter e tem métodos. A gente bota ponto e a gente tem como acessar os diferentes métodos. Nesse caso, a gente vai incrementar o valor do round em 1, né? Como eu sei que tem esse método? Novamente, se a gente for ver aqui na documentação, a gente pode ver que aqui no counter a gente tem um increment, né? Então a gente passa aqui um increment e o argumento que a gente tem que passar aqui dentro é de tipo uint16, né? Então esse é outro tipo que a gente pode usar em variáveis que não necessariamente são ledger, né? Então esse é um argumento que vai ser adicionado no método de ledger. Então, a gente passa aqui um amount. No caso do nosso contrato, estamos passando o valor de 1, né? O compiler automaticamente entende que esse valor é do tipo uint16. Perfeito. Então, o que esse contrato faz? Como o nome fala, é um counter. A gente está definindo round, que vai ser do counter, e cada vez que alguém chamar esse circuito, o valor do counter vai ser incrementado em 1, né? Qual é a mágica? Qual é o ponto interessante desse counter? Se vocês forem usar no counter, vamos chamar outra variável que é simplesmente um integer. Se o valor, por exemplo, fosse 1 e vocês querem incrementar em 1, vocês poderiam falar, tá, eu quero que agora seja o valor igual a 2, certo? Mas, se outro usuário for chamar e ele queria passar também o valor de 1 a 2, mas vocês executaram primeiro, o circuito, a transação do outro usuário vai falhar, porque o valor agora do counter já não é 1, sino é 2. E incrementando esse valor em 1, o valor final agora seria 3, né? Então, o circuito falha porque o state mudou. Agora, vocês veem aqui que a intenção do usuário não é passar de 1 a 2, é simplesmente incrementar por 1 o valor atual do counter. Então, se o usuário 1 for incrementar esse valor do counter em 1 e o segundo usuário executar o mesmo circuito, não importa quem executa primeiro a transação, no final as duas transações vão ser executadas com sucesso, porque se pode incrementar o valor em 1. Então vamos supor que o primeiro usuário executa a transação ao mesmo tempo que o segundo, mas o segundo usuário, a transação acontece primeiro, vai primeiro no node. Então o valor vai passar de 1 a 2. E o segundo usuário, quando executa a transação, o que vai acontecer? Vai passar o valor de 2 a 3. Né? E nenhuma das transações vai falhar. Então, perfeito. Né? Então, interessante esses tipos de variáveis, no caso do Ledger, de Ledger, que eles chamam ADTs. É counter e temos nosso método. Muito simples, mas agora a gente já entendeu como estruturar os contratos. Né? Então, basicamente, temos a linguagem, a gente tem como importar módulos, a gente define aqui nossos variáveis de state, que são de tipo ledger, e aqui a gente define nossos circuitos, né? No caso, agora é a função que a gente chama increment. Perfeito. Então, a gente já sabe como ver a documentação de Midnight para entender os diferentes métodos, tipos de compact. E o que a gente faz agora é compilar o contrato. A gente tinha olhado nas primeiras sessões de Midnight Sessions o que acontece após a compilação. Então, quem não tenha olhado, eu invito vocês para dar uma olhada nas versões anteriores dos Midnight Sessions, onde a gente explica certinho a saída do compilador, né? Mas vamos dar aqui uma olhada rápida, né? De o que acontece quando a gente compila esse contrato. Então, primeiro vamos a compilar, né? Então, a gente viu aqui em package.json
se a gente for compilar com as saídas criptográficas, a gente usa esse comando. E se a gente não quiser a parte criptográfica, a gente coloca skip. Nesse caso, como contrato pequeno, vamos a compilar com todas as saídas, né, completas. Então vamos a executar npm run compact. E aqui nosso contrato executou. E aqui em manage vamos a ter a saída da compilação. Então a gente tem o contrato counter e a gente tem o compiler, temos o contract, temos os keys e temos os CKIRs, né? Como tinha comentado para vocês, isso a gente explicou muito rápido nas versões passadas. A gente no futuro depois vamos analisar um pouco mais esse output dos contratos como informação adicional. Não é muito importante para escrever contratos e fazer nossas aplicações, mas a gente vai criar esse conteúdo também para quem quiser fazer um deep dive de que significa este material aqui na hora de compilar nossos contratos. Excelente. Então pronto, a gente já tem compilado nossos contratos, temos o counter. Agora a gente tem que definir um witness, né? Nesse caso, o witness é a informação privada que a gente vai usar nos nossos contratos, né? Mas vocês viram aí que no caso de counter a gente não tem nenhuma informação privada. Portanto, a gente vai definir que nosso witness é um objeto vazio, né? A gente não vai precisar de nenhum witness e a gente vai definir aqui uma informação privada do tipo counter private state, que vai ser simplesmente um private counter com valor com um tipo de number, né? É só para ter um tipo definido, mas não vamos usar, sendo que a gente como witness vamos a passar um objeto vazio. Excelente. Então, tendo nosso contrato, a gente compilou, temos a informação de witness. Agora sim, a gente está pronto de testar nosso contrato, né? E a gente fala, tá, como que a gente testa? Então, a gente, para isso, temos este folder test, onde a gente vai estudar agora como está estruturado e como a gente faz o teste só da parte lógica de nossos contratos. Isso a gente vai ver na próxima sessão, mas agora aconselho todo mundo tentar baixar esse repositório e fazer a compilação do contrato. Perfeito, então agora vamos entrar na fase perguntas e respostas. Como a gente está gravando os vídeos agora num formato assíncrono, o que eu vou fazer em todas as sessões que for gravando, eu vou revisar as perguntas ou bater-papo que o pessoal tiver em diferentes aplicações. E quais vão ser aquelas aplicações? Vai ser em Discord e o fórum e vai ser o Bulletin Board, né? Então, perdão, não o Bulletin Board, o Community Board, né? Então eu vou mostrar para vocês aquelas plataformas para vocês, caso não estiverem ligados, saberem onde achar elas. Então, no caso de Discord, eu estou aqui agora no Discord de Midnight Network e aqui eles têm diferentes canais. O canal dos developers, esse aqui, onde tem Dev e Technical Discussions, e aqui tem os Dev Updates, ainda não tiveram nenhum update. Eles normalmente usam os updates aqui acima, né? Announcements, né? Onde ficam eles anunciando diferentes anúncios. E aqui tem o Dev Chat. Então, isto é basicamente um bate-papo de todos os developers, né? Quem está desenvolvendo na comunidade de Midnight, quem tem problema ou estão fazendo algum example, eles ficam anunciando aqui, né? Aqui é bem difícil de dar seguimento porque, se vocês veem, é um fluxo de bate-papos, né? Ainda tem aqui uns threads, mas vocês veem que o pessoal não usa muito, né? O último foram quase 30 dias atrás. Normalmente o que o pessoal faz aqui é ficam escrevendo, ficam perguntando e o pessoal fica ajudando, né? Então, esse aqui é um trabalho de comunidade, né? Então, se vocês quiserem achar alguma documentação, claro, vocês podem procurar aqui no filtro, se tem algum dado importante, ou a partir de um ponto ir vendo aqui, fazendo scroll down aqui dos diferentes bate-papos
e, e entender, né, como que as coisas estão sendo feitas por diferentes developers. Então esse aqui um dos bate-papos que eu vou ficar compartilhando para vocês, caso tiver aqui uma coisa interessante, né, para compartilhar com vocês na fase de aprendizado que a gente está tendo, né? Muitas vezes aqui tem gente já mais experimentada que estão desenvolvendo contratos e quando a gente estiver naquela fase eu vou compartilhar com vocês esses bate-papos, né? Mas no caso agora a gente está entrando na fase counter ou se tiver aqui perguntas bem gerais, a gente vai analisar eles juntos, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui rápido, né? Aqui tem um pessoal tendo um issue. Eles já criaram um issue no repositório de Midnight em Example Building Board. Isso é uma coisa bem interessante, né? Então, por exemplo, tem os repos de Midnight, né? Então você pode botar as perguntas aqui, mas se você quiserem que os donos do repositório responderem alguma dúvida que vocês tiverem, né? Vamos entrar aqui para vocês verem. Aqui temos Midnight Network, organização, o Example Bulletin Board, e aqui vocês podem criar os issues, né? Então esse pessoal aqui criou o issue, e aqui os diferentes administradores do código podem ir respondendo e resolver aquele issue. Podem ver que esse repo tem 2 issues. Um deles foi criado agora por um membro da comunidade. Excelente. Então, por exemplo, esse vai ser um dos chats, o Dev Chat. E o outro de Discord, que o pessoal de Midnight já criou de um jeito mais estruturado para ter um melhor segmento, é o fórum, né? Então, eu tenho aqui ele já gravado. Então, vocês podem entrar com forum.midnight.network. Aqui, quando vocês criam um tópico, vocês podem selecionar diferentes tópicos, né? Glacier Drop, Technical Question, General Ecosystem, Hackathon, Wallet, Node Ops, Updates, MIP, Midnight Improvement Proposals, Product Feedback. E aqui você pode botar tags adicionais, né? Por exemplo, Best Practices, Compact, Learning Ecosystem. E aqui cada um deles vai ter um formato específico e você vai criar o tópico. E aqui fica muito mais organizado o bate-papo, né? Vai estar filtrado por tópicos. Então, vamos dar uma olhada quais foram os últimos tópicos aqui no fórum. Se a gente clica aqui em Topics, vai aparecer os últimos, os latest. Então, podemos ver aqui faz 6 horas, 23 horas, um dia. Né? Então, vamos a abrir um deles para a gente entender como funcionam os tópicos e como o pessoal responde. Então, por exemplo, aqui, alguém do Midnight Development Team criou esse tópico, Mobile Support. Vamos entrar ele. E aqui fala, né? Que é o que você está tentando fazer, não? Construir uma app mobile, né? ¿Por que não está funcionando? Ele está perguntando se é que Midnight, as bibliotecas, é compatível com React Native. Né? E pronto, deixou a dúvida aí para que as pessoas envolvidas, quem estiver mexendo com as bibliotecas, responda a pergunta, né? E membros da comunidade consigam. Então, desse jeito, por exemplo, no futuro, esse discussion aqui que foi criado, vocês veem que tem o típico Technical Questions. E así como Technical Questions, vamos a abrir aqui ele, tem alguns flags, né? Nesse caso não botaram nenhum flag, é simplesmente Technical Question. Vamos a abrir aqui outro. Night Drop Issue, né? Entonces, Technical Question, aqui a mim empezou, né? O que você está tentando fazer? Can get the Night Drop to... Está perguntando em relação do airdrop, né? Do airdrop de Midnight. Para isso tem um canal específico, né? Provavelmente a pessoa responsável vai responder aqui, encaminhando aquela pessoa para aquele canal relacionado com os airdrops, né? Mas é um ponto de entrada para a comunidade fazer perguntas. E aqui tem... E assim vai, né? Então aqui a ideia é cada vez que eu ver uma pergunta relevante ao que a gente está fazendo nesse momento,
a gente vai dar suporte, a gente vai ficar respondendo e eu vou mostrar para vocês de como acontecem os bate-papos. Outro ponto de referência vai ser o Discord de Mesh, né? Então vamos entrar aqui no Discord de Mesh. A gente tem um canal específico para Midnight, então aqui o pessoal fica criando os diferentes canais, né? O importante aqui é que o canal de Mesh Midnight deve estar focado bastante com o tooling que foi criado nos repositórios de Mesh, né? Desse jeito a gente pode responder, sendo que é tooling feito por nós. Se são perguntas mais gerais em relação a Midnight, eu recomendo utilizar os canais de Midnight para ter o suporte de outros developers e os membros mesmos de Midnight, né? Desse jeito o processo vai ser muito mais rápido, né? Agora, se são coisas específicas de Mesh Midnight, podem criar aqui as perguntas e a gente vai ficar respondendo, né? A gente tem 2 membros agora no time de Mesh Midnight, trabalhando em contratos, que sou eu e tem o Luiz, né? Então aqui o Luiz já olhou aqui uma mensagem de alguém da comunidade e vai responder, né? Então, pode ser parte do tooling de Mesh ou pode ser tópicos gerais, mas dependendo do caso, se responde ou se encaminha para os canais de Midnight. Perfeito. Então, esses vão ser os 3 canais: Discord de Midnight, o fórum de Midnight e o Discord de Mesh Midnight, né? Então, se vocês tiverem alguma consulta, dúvida, a gente pode usar esses canais para ficar batendo papo, né? Vocês criam um canal, podem me botar como chamada para que a mensagem chegue diretamente para mim e cada vez que a gente criar essas sessões, eu vou ficar de olho nessas perguntas e a gente vai respondendo juntos. Então, faz um minuto atrás, a gente falou das plataformas de perguntas e respostas, mas agora o time de Midnight também tem outra ferramenta bem interessante que é o Community Hub, né? Aqui não é muito de perguntas e respostas, é mais de colaboração, né? A ideia por trás disso é collaboration, né? Então, para isso eles criaram aqui um repo que se chama Community Hub, né? Na organização de Midnight Network. E vocês podem ver aqui que as pessoas, a comunidade, né, o repositório é open source, todo mundo pode criar um issue, né? Então, vocês veem aqui a quantidade de issues que já foram criados, né? São bastantes issues. E que tipo de issue as pessoas podem criar? Então, por exemplo, se a gente criar aqui new issue, podemos ver que eles estão separando em diferentes segmentos. Temos como reportar um bug, como fazer um proposal de algum conteúdo, uma proposal de alguma aplicação, uma tab, melhoria de documentação, algum requerimento de um feature, de uma coisa nova, um issue em branco e reportar alguma vulnerabilidade, né? Então aqui o pessoal já foi criando bastantes issues e o jeito que funciona isso aqui é o seguinte. Vamos supor aqui que essa pessoa criou esse issue, né? Então uma vez criado, automaticamente vai para este board aqui, que é o board do Community Board, né? E vai estar aqui no status, no status. De aí o pessoal de Midnight e futuramente também outros membros da comunidade vão ficar olhando esses boards para entender qual é a necessidade, se precisa um pouco mais de documentação, avaliação, informação, e dependendo do caso vão ir mudando o status desse pedido, né? Então, por exemplo, esses aqui agora estão em no status. Cada quarta-feira tem um Fireside Hang, né? Onde se junta todo o time de Midnight, os de DevRel e ficam batendo papo e dando atualizações em relação ao ecossistema, né? Nesse período, eles também dão uma olhada em tempo real a esse Community Board, né? Então, se vocês apresentaram algum issue aqui, é muito importante vocês estarem presentes durante esse Fireside para que
possam perguntar ou responder as dúvidas do time do DevRel, né? De igual jeito, aqui dá para fazer as perguntas e respostas, né? Então, por exemplo, vamos a dar uma olhada de alguns issues que foram criados pela comunidade. Por exemplo, aqui tem um Lending Platform. Vamos abrir ele. Lending Platform, né? Seguindo aquele formato que a gente viu, né? Que é um requisito. Esse caso foi criado por um membro de DevRel, que é Claude, que pergunta qual é o nome da aplicação Lending and Borrowing Protocol, dar um resumo, né, do que ele está querendo fazer, uma aplicação descentralizada para ter loans colateralizados em Midnight. Aqui define o problema, quais são os targets, quais são as funcionalidades principais, quais são os features de privacy e CK que ele vai usar, e assim vai, né? Então, ele preenche aqui toda a documentação e aqui as pessoas podem ficar perguntando ou respondendo, né? Mas o primeiro passo antes de perguntar e responder, né? Esse é um procedimento que está ainda em constante mudança. É que se estiver repetido ou não estiver alinhado, ele já é rejeitado. Mas se esse pedido estiver interessante para continuar com as discussões, ele já passa aqui para Needs Discussion, né? Então aqui em Needs Discussion já o pessoal dá uma olhada um pouquinho mais constante, ficam batendo papo. Então, por exemplo, aqui vamos abrir um dos pedidos que está em Needs Discussion. Aqui, animações de como Midnight trabalha. Então, vamos abrir aqui. Esse aqui é um pedido feito por Steven, né, de DevRel, né? E aqui ele coloca todas as informações de qual é a ideia que precisa ser feito, né? Então, ele já está na fase de precisa mais informação, né? E aqui o pessoal pode ficar perguntando, batendo um papo em relação ao que a comunidade espera, né? Agora, as melhores propostas passam para o processo de triage, né? Que é basicamente ejecução. Agora, ¿cuál de esas propuestas va a pasar y cuáles no? La idea aqui é que os pedidos que tenham uma maior votação, é uma votação da comunidade que vai acontecer em GitHub. Vou mostrar para vocês como vai acontecer aqui. Aqui embaixo, né, as pessoas podem ficar botando like da proposta, né, deste issue aqui. Então, quanto maior pessoas votarem numa proposta, se elas cumprirem com os requisitos, elas vão ser escolhidas para passar pelo processo de triage, né? Então, porque, claro, tem uma quantidade máxima de gente que consegue fazer as coisas. Eu imagino que isso no futuro vai ficar bastante descentralizado e pessoas da comunidade vão ter como colaborar para fazer os trabalhos e terceirizar os trabalhos, né? Então, aqui, algumas dessas propostas, se cumprirem com toda a documentação e forem votadas por uma grande quantidade de pessoas, vão passar pelo processo de triage, né? Então, aqui ainda o processo está bastante novo, né? Então, ainda não tem muita votação acontecendo, né? Mas a ideia aqui é que as pessoas fiquem votando pelas propostas que eles gostam. Uma vez que passa para a triage, este issue agora passa para o board Grab and Board, né? Então, aqui já entra no processo de execução e tem no status, to do, in progress e done, né? Aqui no status, porque esse issue vai ser executado, ainda não se sabe por quem, né? Uma vez que esteja em to do, é porque já está começando, vai ser executado e já foi designado a pessoa que vai fazer. Então, vocês, por exemplo, aqui em progress podem ver que a pessoa que está executando esse issue é Steven. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada, né? Un task
que já está sendo executado. Aqui é atualizar o Quick Start Guide de Compact Tools, né? E ter um Hello World. Então, essa é uma atualização que vai ter a documentação de Midnight para melhorar o processo de aprendizado das pessoas que estão entrando na comunidade de Midnight. E bom, aqui ele explica o que ele quer fazer, anexa alguns links como referência, né? E uma vez executado, podemos ver aqui que já tem uma tarefa que aconteceu um merge, né? Aqui a gente dá para ver que tem merge. Getting Started Section, né? Então, uma vez que a documentação foi feita, você faz um merge no repo original e uma vez que está com merge, está feito. Excelente. Então, esse vai ser a sequência desses community boards. E o que a gente vai fazer aqui é constantemente ficar olhando os issues, no que dá para a gente colaborar, responder algumas dúvidas e pegar conhecimento em geral do que a comunidade está procurando, quais são os novos features que eles querem, para vocês estarem ligados, né? Então, a gente vai ficar constantemente revisando esses issues criados pela comunidade e como acontece todo esse workflow de triage e execução e fechamento dos issues. Obrigado por acompanhar mais uma Midnight Session. Foi ótimo aprender juntos. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!